Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Hoje nós vamos introduzir uma nova lição, ou seja, total dependência da graça de Deus. Nós sabemos que misericórdia é aquilo que nós merecíamos e Deus retirou de nós, ou seja, nós continuarmos mortos em nossos delitos e pecados. Graça é aquilo que nós não merecemos, mas Deus quis derramar sobre nós por causa do seu grande amor. E Ele nos dá a vida. Então a misericórdia é a morte que Deus tirou de nós e a graça é a vida que Ele dá para nós pela fé em Cristo Jesus. Por isso somos totalmente dependentes da graça de Deus. Então nós vamos ver que a humildade é uma opção preferencial pela pobreza. Nós vamos ver um pouquinho hoje sobre humildade. Por que opção preferencial pela pobreza? Então eu tenho que ser pobre, eu não posso ter dinheiro, eu não posso ser rico. Não é isso que a palavra de Deus diz. Pobreza aqui está dizendo o reconhecimento da nossa fragilidade, o reconhecimento da nossa falta de conhecimento a respeito da vida espiritual, a humildade de reconhecermos que somos totalmente dependentes de Deus, que sem Deus nós não podemos fazer nada. Então, nós somos totalmente pobres de espírito. E para isso, nós vamos estudar um pouco sobre isso, sobre a humildade, buscando uma total dependência da graça de Deus. A primeira coisa que nós vamos ver é qual é o estado da natureza humana. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver lá em Gênesis que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, ou seja, pureza, humildade, santidade, retidão, bondade. Estas são as características que Deus compartilhou conosco. Entretanto, o pecado destruiu esta imagem e semelhança, nos tornando totalmente depravados, totalmente pecaminosos. O nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir é totalmente contaminado por causa do pecado, da desobediência de Adão e Eva. Mas qual é o estado da natureza humana? Temos grande dificuldade para sermos humildes. Somos arrogantes, somos orgulhosos, por isso somos todos nós pecadores. Mas acreditem, não cometemos todos os pecados possíveis. Nós não vamos conseguir ser totalmente depravados claramente. Há coisas erradas que nós não vamos conseguir fazer, mas são pecados. Porém, a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. Todos pecaram, estão destituídos, estão longe da presença de Deus. Porque todo aquele que está em pecado está morto nos seus delitos e pecados. E assim, separados da presença de Deus. A palavra de Deus também diz em Romanos 7, 14 e 15. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo está dizendo da guerra interior que nós temos da carne e do espírito. Ele está dizendo, olha, eu quero fazer coisas boas, mas aquilo que eu quero fazer de bom eu não consigo, mas aquilo que eu detesto eu faço. Por causa do quê? Por causa da natureza humana. A natureza humana é guiada pela carne. E assim há essa guerra entre a vida espiritual e a vida carnal. Nós temos que mortificar a nossa carne e vivermos no Espírito. Esse é o desejo de Deus. É por isso que Cristo veio morrer por nós, para nos conduzir a uma vida espiritual de santidade, de santificação para a santidade. Então o estado da natureza humana é pecaminosa, é orgulhosa, é arrogante.
ele vive para a cobiça, e nós vamos ver isso claramente neste estudo. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos ver que o pecado de Adão e Eva foi a desobediência. Deus deu uma ordem direta a Adão para não comer da árvore que estava no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comerem, eles morreriam. E Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus. Então, o pecado de Adão e Eva é a desobediência. Mas o que levou Adão e Eva a desobedecer a palavra de Deus? Nós vamos olhar que o orgulho foi um dos pecados cometidos pelos nossos primeiros pais, quando desejaram glória e poder, ansiando serem iguais a Deus, como podemos ver nas Escrituras Sagradas. Eles cobiçaram ser igual a Deus. Então, o orgulho leva à cobiça, e a cobiça gera o pecado. E assim nós vamos ver. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis 3, de 1 a 6. Mas podemos notar aqui a sutileza do diabo ao tentar Adão e Eva. Ele disse que, olha, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores. Então ela coloca ali como Deus. Irmãos, quem não quer ser como Deus? Então isso entrou no coração de Eva, e aquilo de cobiçar a glória de Deus, de cobiçar ser igual a Deus, o orgulho entrou ali e fez que Adão e Eva desobedecessem a palavra de Deus. E nós podemos ver um outro exemplo na Bíblia. Quais foram os pecados de Sodoma e Gomorra? Quando nós olhamos para a história de Sodoma e Gomorra, que foi destruídas por causa do pecado, nós vamos olhar, mas qual é o pecado de Sodoma e Gomorra? Quando nós olhamos para Gênesis, nós vamos ver que o texto de Gênesis não deixaram claros os pecados de Sodoma e Gomorra. Fica subentendido que sejam pecados sexuais. Então, quando você olha ali em Gênesis, dá a subentender, dá a entender que são pecados sexuais, mas não fica claro. Vamos ver. Em Gênesis 18, verso 20 e 21, diz: disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então você vê, aqui só fala, e o seu pecado se tem agravado muito. Não dá claramente para saber qual é o pecado. Contudo, nós vemos aqui em Gênesis capítulo 19, verso 4 a 8, e clamaram por Ló e disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Saiu-lhes então a Ló à porta,
fechou após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que nada façais mal. Tenho 2 filhas virgens e eu vos trarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acharam sob a proteção de meu teto. Gênesis capítulo 19, do verso 4 a 8. O que está acontecendo aqui? Deus mandou os anjos à casa de Ló para avisar Ló, para que ele pudesse sair de Sodoma e Gomorra, que elas iam ser destruídas. E quando os anjos chegaram ali, Ló abriu a porta da sua casa, eles entraram. Os homens da cidade rodearam aquela casa e começaram a chamar Ló. E falaram: olha, coloca os homens para fora para que nós abusemos deles. Aqui pode ver claramente que eles queriam abusar sexualmente dos anjos do Senhor. Então, aqui fica mais ou menos subentendido isso. Contudo, quando vamos para o livro do profeta Ezequiel, fica bem claro quais foram os pecados de Sodoma e Gomorra. Em Ezequiel, Deus fala claramente qual é o pecado de Sodoma e Gomorra. Em Ezequiel capítulo 16, verso 49 e verso 50. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Pelo que eu vendo isto, as removi dali. Soberba, orgulho, arrogância foram os pecados de Sodoma e Gomorra. Desde Adão até os dias de hoje, nós somos arrogantes, soberbos, orgulhosos, nós cobiçamos aquilo que não é nosso, nós cobiçamos a glória de Deus, e isso vai contra Deus, porque tudo isso é pecado. Qual é o pecado comum em todos os homens? Como já falei, o pecado comum a todos os homens, nós todos temos pelo menos 2 pecados em comum. Quais? Primeiro, a desobediência. Todos nós desobedecemos a palavra de Deus, desobedecemos a Deus, desobedecemos claramente. E a desobediência é pecado. E toda desobediência à palavra de Deus é pecado. A segunda é o orgulho. Todo orgulho que nós temos, que nos eleva contra Deus, querendo ser mais que Deus, querendo mais que os outros, isto é pecado. Porque Deus resiste ao soberbo, Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, nós vemos que a desobediência e o orgulho são pecados comuns a todos os homens. Todos, indistintamente, são desobedientes e orgulhosos. Porém, o orgulho é o pecado que reside em todos os corações. E nós temos que lutar contra isso, para não cairmos em outras tentações e pecarmos mais contra Deus. Podemos dizer que isso aqui é a porta de entrada para todos os outros pecados, para todos os outros males. Em quais aspectos o orgulho tem tentado dominar a natureza humana? Basicamente, são 2 aspectos que o orgulho, que a soberba, que a arrogância, que a cobiça nos leva que tem tentado dominar a nossa natureza humana, nos levando cada dia a nos distanciar de Deus por causa do pecado. A primeira é, a partir de Adão e Eva, podemos entender que o orgulho tenta dominar a natureza sobre 2 aspectos. Primeiro, o aspecto espiritual, o nosso relacionamento com Deus. O diabo veio para matar, roubar e destruir.
João capítulo 10. Matar, roubar e destruir o quê? O nosso relacionamento com Deus. Ele odeia Deus e quer que nós também venhamos a odiar a Deus, nos afastando dele e vivendo para o pecado, desejando claramente os prazeres da carne e os prazeres que o mundo oferece. E o outro aspecto é o aspecto social, o nosso relacionamento com o próximo. Ele causa intriga, brigas, discussões, inimizades e assim por diante. O diabo tem tentado destruir esse aspecto social, de vivermos, de amarmos uns aos outros, assim como nós amamos a Deus. Então, o orgulho, ele tenta destruir o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Então, o que nós aprendemos hoje nesta introdução sobre a humildade? Nós aprendemos qual é o estado da natureza humana pecadora, qual foi o pecado de Adão e Eva, a desobediência causada pelo orgulho, pela cobiça que adentrou dentro do coração deles, quais foram os pecados de Sodoma e Gomorra, soberba, arrogância, orgulho, qual é o pecado comum de todos os homens? O orgulho. Em quais aspectos o orgulho tem tentado dominar a natureza humana? O relacionamento com Deus e o relacionamento de uns com os outros. Convido a você, a partir de hoje, a estudar conosco a total dependência da graça de Deus, para vivermos uma vida que glorifique o nome do Senhor. Vamos orar, queridos? Senhor, graças nós te damos e queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Aumenta a nossa fé dia após dia, Pai, para que possamos viver claramente, sem orgulho, sem arrogância, uma vida cada dia mais perto de Ti e mais longe dos prazeres do mundo, dos prazeres da carne, do pecado, vivendo em santificação na Tua palavra. Abençoe as famílias, ó Pai, os relacionamentos conjugais, abençoe a vida dos nossos filhos, livra-os de toda violência, de todo mal, de todos os vícios, ó Pai. Abre as portas para os desempregados, para que possam levar o sustento para a sua casa. Abençoe a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade, ó Pai. Coloque a Tua mão sobre todos os enfermos, curando, restaurando, mas seja conforme a Tua vontade. É a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.